Interkaifeck era uma fazenda isolada, situada no coração de uma floresta densa no sul da Alemanha. Ela ficava longe da cidade mais próxima, cercada por um silêncio absoluto, interrompido apenas pelos sons da natureza. Para os moradores locais, a casa de Andreas Gruber, sua esposa Casilia, sua filha Vitória e os netos Crescens e Joseph, parecia um reflexo da tranquilidade rural. Mas nas semanas que antecederam os assassinatos, algo estranho estava acontecendo. Andreas Gruber começou a se queixar de ruídos inquietantes vindos do sótão da casa, como se alguém estivesse se movendo por lá. Em uma das noites, ele subiu com uma vela e uma ferramenta em busca do responsável, mas não encontrou nada. Não havia sinais de invasão, nem rastros de quem ou o que estivesse fazendo barulho no sótão. Embora a sensação de desconforto estivesse crescendo, nada parecia indicar um perigo iminente. Mas o desconforto não desaparecia. Em outra ocasião, Gruber encontrou pegadas na neve, que começaram do estábulo e seguiam até a porta da casa, mas desapareciam misteriosamente sem deixar rastros em direção ao bosque. Ele ficou preocupado, mas como a neve logo derreteu, os vestígios se apagaram rapidamente, deixando mais perguntas do que respostas. Sua esposa, Casilia, também sentia que algo estava errado, mas ela não conseguia identificar o que. A filha Vitória estava cada vez mais isolada, com uma expressão distante, como se estivesse escondendo algo. O comportamento de sua filha deixou Gruber ainda mais inquieto, pois ela evitava qualquer conversa sobre o que estava acontecendo na casa. Nos dias seguintes, Gruber tentou pedir ajuda à sua mulher de limpeza, que visitava a casa regularmente. Ela notou algo peculiar: a casa estava muito quieta, mais do que o normal. Parecia que algo ou alguém estava rondando a casa, mas ela não sabia identificar o que exatamente. Quando a mulher limpava, sempre sentia que estava sendo observada, mas nunca viu ninguém. E o mais estranho, todos os membros da família, apesar das tensões e desconfortos, estavam se comportando de maneira normal. Não havia sinais de uma grande crise à vista. Foi quando as visitas à casa se tornaram cada vez mais raras, e a sensação de que algo não estava certo se intensificou. Por fim, no dia 31 de março de 1922, a última visita aconteceu. O tempo passou, e ninguém mais teve contato com a família Gruber. No dia seguinte, a falta de movimento chamou a atenção dos vizinhos, que se preocupavam com o silêncio incomum vindo da fazenda. Eles não ouviram o som das galinhas, nem os gritos de Joseph Crescens brincando no pátio. Sentindo que algo estava errado, decidiram investigar. Foi quando a descoberta que mudaria tudo aconteceu. A manhã do dia 1º de abril de 1922 foi marcada pelo silêncio perturbador que pairava sobre Interkaifeck. O amanhecer não trouxe o som familiar de animais, nem o movimento dos membros da família Gruber pela fazenda. Os vizinhos, preocupados com a ausência, finalmente decidiram agir. Pela primeira vez em dias, alguém se aproximou da casa, hesitante, com o pressentimento de que algo estava terrivelmente errado. Quando o vizinho mais próximo, Joseph Huber, chegou à porta da fazenda, sentiu um calafrio ao perceber que as portas estavam destrancadas, como se nada estivesse fora do normal. Porém, ao entrar, o cenário que se desenhou diante dele era de um horror indescritível. O primeiro corpo a ser encontrado foi o de Andreas Gruber, caído no chão da cozinha, com uma expressão congelada de terror. A enxada que o matou ainda estava ao seu lado, ensanguentada, como um objeto que havia sido usado para garantir a morte de sua vítima. A cena estava tão macabra que Joseph Huber sentiu um impulso de sair correndo, mas a curiosidade e o medo mantiveram em pé. Ele chamou por Casilia, mas não houve resposta. Através da casa, ele encontrou os outros membros da família. Todos estavam mortos, brutalmente assassinados com a mesma enxada. Casilia, a esposa de Andreas, foi a próxima. Seu corpo estava no quarto, com o rosto contorcido em uma expressão de dor profunda. Joseph Crescens, os netos, estavam em outros cômodos, suas vidas tiradas de forma igualmente cruel. A casa, que antes era cheia de vida e atividade, estava agora saturada de sangue e morte. O mais perturbador, no entanto, era o cenário ao redor. A casa estava em ordem. Nenhum móvel havia sido movido de lugar,
e as camas ainda estavam feitas, como se nada tivesse acontecido. Não havia sinais de luta, como se os membros da família tivessem sido pegos de surpresa, sem chance de se defenderem. O assassino não havia apressado a fuga, pelo contrário, ele parecia ter agido com calma, como se estivesse no controle da situação o tempo todo. O pior ainda estava por vir. Ao procurar mais detalhadamente, o vizinho notou que a lareira estava acesa, e em uma das prateleiras, havia a comida. Parecia que alguém estava se alimentando na casa, alguém que não deveria estar ali. E o mais estranho de tudo, os animais da fazenda, que deveriam estar fora da casa, estavam presos no estábulo, bem alimentados e em segurança, como se nada tivesse acontecido. O assassino havia se mantido ali por um tempo, e ninguém sabia. A polícia foi chamada imediatamente, mas ao chegar ao local, também ficou sem explicações. Não havia sinais de arrombamento, nem qualquer pista de quem poderia ser o responsável. A casa estava fechada por dentro, e os investigadores logo perceberam que o crime era mais complexo do que imaginavam. O assassino parecia ter se familiarizado demais com o local, conhecendo cada canto da casa e se movendo com precisão para evitar ser detectado. O cenário estava longe de ser normal. A ausência de qualquer luta, o comportamento dos animais, a falta de sinais de fuga, tudo parecia indicar que o assassino havia estado lá durante um longo período, mas sem chamar atenção. Como poderia isso acontecer em uma casa tão isolada, onde até o menor som poderia ser ouvido a quilômetros de distância? Quando a polícia chegou a Interkaifeck, ficou claro que o crime era mais complexo do que qualquer um poderia imaginar. O primeiro grande mistério foi o fato de que os corpos estavam dispostos de maneira estratégica, sem sinais de luta ou resistência. Aparentemente, a família Gruber não teve chance de se defender, o que indicava que o assassino poderia ter sido alguém de confiança ou alguém que tinha acesso fácil à casa. Mas quem? Os investigadores começaram a procurar pistas óbvias, como pegadas de pneus, vestígios de sangue ou objetos suspeitos. Mas nada. Não havia sinais de luta, e as únicas pistas eram as pegadas na neve que haviam sido descobertas dias antes, na propriedade de Interkaifeck. Elas pareciam levar a casa, mas desapareciam antes de atingir a floresta, criando mais uma camada de mistério. Os vizinhos estavam em choque e muitos deles começaram a apresentar suas próprias teorias. Alguns diziam que o assassino era um estrangeiro, alguém que estava de passagem pela região e encontrou a casa isolada. Outros, porém, apontavam para os próprios membros da comunidade. Havia rumores de que Andreas Gruber havia discutido com algumas pessoas da cidade antes de sua morte. Alguns suspeitavam de um homem chamado Lorenz Klittenbauer, que estava de olho na filha de Gruber, Vitória, e tinha sido visto várias vezes nas proximidades de Interkaifeck. Lorenz, que era agricultor, alegou que havia tido um caso com Vitória e que ela havia ficado grávida. Ele também foi o primeiro a chegar à fazenda depois do crime, o que aumentou ainda mais a desconfiança. Seu comportamento parecia estranho para os policiais, pois ele estava calmo demais, dado o horror da situação. Alguns acreditavam que Lorenz sabia mais do que estava disposto a admitir. No entanto, quando os investigadores começaram a interrogá-lo, não havia provas que o ligassem diretamente ao crime, e ele acabou sendo descartado como principal suspeito. A investigação seguiu sem grandes avanços, até que um novo detalhe começou a se destacar, uma possível conexão entre o assassino e os eventos que ocorreram nas semanas anteriores ao crime. No momento da morte de Andreas Gruber, a casa estava em completo silêncio, o que levou os investigadores a questionar se a família havia sido atacada enquanto ainda estavam em suas rotinas diárias. Mas o assassino não parecia estar com pressa de fugir. Na verdade, ele permaneceu na casa por vários dias depois de cometer os assassinatos. Por que ele teria feito isso? A chave para esse mistério parecia estar na maneira como os corpos foram dispostos. Não houve sinais de que os membros da família tivessem tentado sair da casa ou mesmo se esconder. Eles estavam todos em lugares específicos da casa, como se estivessem esperando o ataque ou já estivessem mortos quando o assassino retornou várias vezes para a residência. A polícia começou a considerar a possibilidade de que o assassino poderia ser alguém que conhecia a família, talvez um familiar ou um empregado, alguém com acesso constante à casa.
As investigações não produziram respostas conclusivas, e o caso de Intercaifeck permaneceu um enigma. O mistério do assassino, a ausência de evidências físicas e o comportamento estranho de algumas pessoas, como Lorenz, levaram muitos a acreditar que o crime nunca seria resolvido. E enquanto o medo pairava sobre a região, os moradores começaram a questionar se o responsável ainda estava por perto, observando, esperando o momento certo para fazer sua próxima jogada. O caso de Intercaifeck permaneceu aberto, com poucas pistas e muitas especulações. As teorias continuaram a surgir, mas nenhuma delas parecia satisfazer as perguntas que ainda ecoavam sobre o massacre. Aquele crime, cometido em uma casa isolada, permanecia uma mancha na história da pequena comunidade, e as sombras que se estendiam sobre Intercaifeck nunca se dissiparam por completo. O caso de Intercaifeck permaneceu sem solução por muitos anos, e à medida que o tempo passava, o mistério envolvia a história da fazenda e da tragédia que ali ocorreu. Mesmo décadas depois, os ecos do massacre continuavam a assombrar os moradores locais e a imprensa, que alimentava teorias sobre o que realmente havia acontecido naquele lugar isolado. Cada novo olhar sobre o caso revelava ainda mais perguntas sem respostas. O local da tragédia foi abandonado logo após a descoberta dos corpos. A casa, marcada pelo sangue e pela morte, foi deixada para cair em desuso, como um memorial silencioso do horror que havia ocorrido. Nos anos seguintes, a fazenda foi alvo de vários visitantes curiosos e turistas mórbidos, que tentavam encontrar respostas onde nem mesmo os investigadores haviam conseguido. O medo e a fascinante aura de mistério que pairavam sobre Intercaifeck se tornaram quase tão notórios quanto o próprio crime. Embora o caso tivesse atraído atenção nacional, ninguém jamais conseguiu desvendar completamente os eventos de 1922. Muitos detalhes do caso ainda parecem estar no limiar da compreensão humana. As pistas que surgiram durante a investigação nunca foram suficientes para fornecer uma explicação sólida. O assassino permanecia um fantasma, com a identidade desconhecida e as motivações obscuras. Uma das teorias mais recorrentes era a de que o assassino poderia ter sido um trabalhador ou alguém que tinha uma ligação íntima com a família Gruber. Alguns sugeriram que a motivação poderia ter sido um conflito relacionado a questões financeiras, já que Andreas Gruber estava aparentemente preocupado com dívidas e outros problemas financeiros. Outros acreditavam que o crime poderia ter sido motivado por vingança pessoal, uma resposta a um ato de traição ou ressentimento acumulado. Mas, apesar de todas as especulações, a verdade ainda parecia estar além do alcance. Nos anos seguintes, o caso passou a ser estudado por criminologistas e especialistas em casos não resolvidos. Para eles, Intercaifeck se tornou um exemplo de como o medo e o mistério podem transformar um crime banal em um enigma intransponível. O caso também inspirou inúmeras publicações, filmes e documentários, que continuavam a explorar as possíveis razões por trás dos assassinatos e a fascinante falta de provas. Em 1950, a polícia de Fürstenfeldbruck tentou reabrir o caso, mas a ausência de novas evidências e testemunhas fez com que a investigação fosse novamente arquivada. A ideia de que o assassino nunca seria encontrado se enraizou profundamente na mentalidade coletiva da Alemanha. Porém, como muitas histórias de mistério, o caso de Intercaifeck não desapareceu totalmente. Ele continuou a viver nos relatos de especialistas, historiadores, e claro, de todos aqueles que sentiam a necessidade de entender o que aconteceu naquele pequeno pedaço de terra isolado. Nos anos 70 e 80, com o avanço das técnicas forenses, surgiram novas tentativas de reabrir a investigação. A ideia de que o crime poderia ter sido cometido por um serial killer também começou a ser discutida, pois o modus operandi parecia seguir um padrão de assassinatos silenciosos, sem sinais de luta e com uma frieza impressionante. Algumas investigações modernas chegaram a sugerir que o assassino poderia ter ficado na casa por dias, vivendo entre os cadáveres, alimentando-se dos recursos da fazenda e observando a cidade, como um predador invisível, aguardando o momento certo para escapar. Porém, com o passar dos anos e a escassez de novas pistas, o caso de Intercaifeck continuou sem respostas. A verdade permaneceu oculta, e os moradores da região ainda sentem uma sensação de desconforto sempre que o nome da fazenda é mencionado. O que começou como um ato de violência brutal transformou-se em um enigma eterno que sobreviveu ao teste do tempo. Intercaifeck, mais do que um local de horror,
tornou-se um símbolo de todos os mistérios não resolvidos, uma história de terror que não podia ser explicada, mas que continuava a assombrar as mentes daqueles que se atrevem a explorar o que aconteceu lá. Em 2022, completaram-se 100 anos desde os assassinatos, mas ainda hoje as pessoas continuam a se perguntar: quem foi o responsável pela tragédia de Intercaifeck? E, talvez mais importante, por que ninguém jamais descobriu a verdade? O caso não será facilmente esquecido, pois há algo na natureza humana que sempre procura respostas, mesmo nas histórias mais aterrorizantes e inexplicáveis. Intercaifeck continuará a ser um pesadelo sem fim, o último suspiro de uma família desaparecida, e o mistério que permanece enterrado nas profundezas da história, aguardando um dia ser revelado. Com o passar dos anos, a casa de Intercaifeck foi demolida. Ninguém quis morar lá novamente. O local tornou-se um campo aberto, tomado por mato alto e o silêncio da floresta. Ainda assim, moradores da região relatam sensações estranhas ao passar por perto. Uma frieza no ar. Uma presença observadora. Animais evitam o local. Os descendentes dos vizinhos ainda contam a história em sussurros. Dizem que, em noites frias de março, é possível ouvir o choro de uma criança, ou o rangido de passos no celeiro. O caso de Intercaifeck permanece sem solução. Mais de 100 anos depois, o mistério continua. Nenhum culpado. Nenhuma motivação definitiva. Apenas silêncio. E uma certeza aterradora: por dias, um estranho viveu entre eles. Dormiu sobre seu teto. Observou-os em seus momentos mais íntimos. E esperou. Esperou o momento certo para atacar. E quando fez, ninguém ouviu os gritos.